Ok, como podem ver, estamos aqui no Vila Real Hotel, Guaratuba, um espaço diferenciado que nos deu e cedeu espaços naturais, dinâmicos e bem frente à praia. Estou com a empresária Fran Caetano neste espaço que, entre meias, vamos mostrar cantos e recantos e cantinhos cá dentro, onde, de alguma forma, o Vila Real nos cedeu essa parceria. Vamos ver? Ok, Vila Real também tem a opção de restaurante. Tem um restaurante à parte, o serviço é juntamente do serviço do hotel, mas também serve público do exterior. Exposição da mesa, um bom serviço, o cardápio multifacetado, podemos dizer, e muito regional também. E depois a mesa tem esta disposição toda a questão da dinâmica da mesa. Não tem os 3 talheres, mas lá está. O demi-sec é o espumante, o vinho, muitas vezes é o merlot, e o copo d'água. A mesa central, e lá está também. Um bom copo de vinho, um champanhe, perante esta paisagem de Guaratuba. Ok, eu vou fazer possibilidades hoje com uma empresária local, Fran Caetano. Nasceu, cresceu e evoluiu e sempre em Guaratuba. Já uma referência a nível empresarial, mas hoje vamos conhecer a uva, não o rótulo. Fran, obrigado por teres vindo a Uvas e Personalidades. O prazer é todo meu. Diz-me uma coisa, quem não conhece Fran Caetano, quem é Fran Caetano? Fran Caetano é hoje uma curitibana que se mitidou em vir para Guaratuba, se apaixonou pela região e fui me estabelecendo aqui, conhecendo as pessoas, amando esse lugar maravilhoso que você já teve a oportunidade também e está tendo de conhecer. Alguém que vem de uma família muito humilde, amiga de todos os pescadores guaratubanos na região e que se identifica muito com a moradia aqui no litoral. Ou seja, tu aparentemente trouxeste alguma essência dessa origem humilde. A questão de tu valorizar os locais, tu tens um projeto em mãos. Conta um pouco desse projeto. Sim, então, devido a conhecer esse povo guaratubano mais intimamente, né? Não só como pessoas que passam pelo seu dia a dia, mas sim como pessoas que fazem parte da sua história, né? Pessoas que ajudaram dentro das tarefas dentro de casa, amigos de trabalho. Então, com esse crescimento amplo em Guaratuba, eu decidi apoiar alguns jovens aprendizes a crescerem em Guaratuba. Ou seja, tem sido um desafio. Muito grande, inclusive, porque em Guaratuba nós somos uma cidade muito distante da parte assim, acadêmica, né? Então, por exemplo, hoje, qualquer cidadão guaratubano que ele queira se formar, aprender um pouco mais, ele não tem essa opção na nossa cidade. Então ele, às vezes, fica muito complicado, porque a classe econômica aqui também é muito pequena. Então as pessoas têm que viajar para outras cidades, como Joinville ou Curitiba, para ficar mais próximo esse intercâmbio de aprendizado. E foi com isso que eu vi uma grande oportunidade em apoiar o povo guaratubano. Essa questão, esse incentivo que tu tens para com os jovens, dá a entender que, de alguma forma, há uma formação profissional no local de serviço dela, na empresa dela. Como é que tem sido o feedback desses jovens que muitas vezes te procuram ou tu os achas fomentando esse espírito de iniciativa para terem uma formação contigo? Como é que tem sido esse feedback? Tem sido maravilhoso! E eu quero aproveitar e mandar
Um beijo para eles que com certeza vão estar vendo nossa entrevista, como Murilo, Vanussa, que são pessoas hoje que são minhas estrelinhas de ouro, né? O Cadu, porque são pessoas que começaram, não tinham uma base profissionalizante em Guaratuba. Trabalhavam apenas com comércio, né? Na nossa cidade ela é muito voltada para o comércio, como supermercado, atendimento ao público, esse tipo de situação. Mas a minha proposta para eles era algo maior, mais diversificado, que eles pudessem crescer realmente profissionalmente. E se quisessem buscar morar em outras cidades, levar consigo uma grande bagagem, que é a área da nossa estética e beleza. Que o nosso país é conhecido, inclusive, em Portugal, né? Um abraço para os nossos amigos portugueses. É um país extremamente conhecido pelo nível que nós intensificamos a beleza, transformamos as pessoas e deixamos elas lindas. Então eu sabia que qualquer um deles poderia ter grande crescimento nisso. E foi aí que eu trouxe para dentro do salão de beleza e fiz a proposta. Eu vou ensinar, vocês vão aprender. E com isso nós vamos trabalhar junto, porque eu precisava disso também, João. Era uma coisa que eu dependia do profissionalismo e a cidade não tinha. Cada dia mais o salão crescendo e a gente procurando pessoas. Não tinha como ter agendamento porque não tinha profissional disponível para atender. Então é um ramo que cresce muito ainda aqui no litoral de Guaratuba. A Fran tem sido um foco de formação para os locais. Esses jovens realmente, de alguma forma, o procuram ou ela os acha ocasionalmente, são já uma referência, sendo já formados, sem uma formação académica, podemos dizer que sim, mas uma formação profissional, know-how, das mãos dela. Fran, nós de alguma forma somos sempre um exemplo ou uma referência para alguém. Desses jovens profissionais que tu formaste, deves ter exemplos que já tenham dado um grande pulo para a frente. Como é que é veres eles, um tempo depois desse estabelecimento ou dessa estabilidade profissional, chegarem-se a ti e te agradecerem pessoalmente? Como é que é essa sensação? É como tomar um vinho bom. Essa é a verdade. Porque é uma energia que eu não sei te explicar. Ela é algo muito maior do que o empreendimento, do que o dinheiro. A gratidão, ela é algo incrível quando a gente sente, quando a pessoa demonstra para você. Porque são pessoas que não tinham a oportunidade de, por exemplo, ter um domingo e aproveitar um sol bonito, porque tinham que trabalhar no comércio de domingo a domingo. E hoje são coisas tão pequenas que fazem a diferença na vida delas, como poder ter um acesso melhor à família, poder passear, poder estudar. Existem jovens que passaram comigo e hoje estão em outras cidades já trabalhando em outros salões de beleza. E tudo isso se tornou tão grande a ponto de hoje eu querer ter uma formação acadêmica mesmo para eles, que é o meu projeto Fran Caetano Academia da Beleza, né? Essas referências vão passar aqui no rodapé, tá? Assim acompanhem. Não há incentivo externo, não há patrocínio, não há qualquer tipo de favorecimento local, mas daí se vê a força e a origem e o gene da Fran Caetano nesse projeto para os jovens e a formação dessa mão de obra local que é tão necessária e lá está, através dela. Fran, agora vamos para o lado pessoal, tá? Quem conhece a Fran Caetano pela primeira vez, o que é que vai ler nos teus olhos? Sou uma pessoa que acredita no potencial da humanidade e na melhoria. Eu acredito que nós juntos podemos se tornar grandes, nunca sozinhos. Ninguém faz nada sozinho, precisamos sempre um dos outros. E eu acredito numa humanidade cada dia melhor. Tu sendo exemplo para muitos, que frase ou livro tu recomendas para aqueles que te seguem? Eu gosto muito do Menino que Descobriu o Vento. Eu assisto muito aquele filme, já li umas 6, 7 vezes também o livro, porque era algo impossível que ele tinha para fazer, né? E depois da descoberta dele, nós temos a energia eólica e que foi uma grande transformação para todos. De uma criança surgiu algo tão inexplicável, né? Um simples catavento. As crianças que tu tens sobre a tua alçada atualmente, de alguma forma vês alguém que reflete a tua essência? Sim, muitos deles. É impressionante, com o tempo a gente vai convivendo tanto junto que a gente se torna igual, pensa igual, e eles já vêm também com esse mesmo objetivo que o meu. Ensinam outros sem nada em troca, né? Quando você, de repente, do nada se depara com um deles passando um pouquinho de conhecimento que eles adquiriram um para o outro. Então,
é como se fosse uma bola de neve, né? Ela vai começando pequenininha, pequenininha, talvez quem nos assiste não está presente, mas pode contribuir com a gente para que esse crescimento continue cada vez maior. Facto. É assim, a questão aqui de Guaratuba e a Fran Caetano, Fran Loiros, né? Ou Loiros da Fran, a empresa dela para ter este tipo de motivação, nós, inclusive, estamos a divulgar para angariar tanto incentivos como parte das empresas, de alguma forma, a ajudarem a fazer parceria nesse desenvolvimento. É uma formação à parte da faculdade, mas oferece, a priori, aquele know-how técnico que, de alguma forma, eles já irão preparados para um curso de formação profissional ou a nível de faculdade, não é? Porque, na verdade, João, é um curso profissionalizante, né? É uma coisa em que o jovem vai poder pôr em pauta, trabalhar numa sociedade onde ele depende de trabalhar, que é nossa realidade guaratubana, mas depois com uma boa profissão que o tenha tempo, ele pode voltar a estudar para uma faculdade acadêmica, talvez na área da estética, numa área nutricional, que muitos se desenvolvem também. Então, na verdade, é um apoio, esse apoio que nós temos é um apoio conjunto para ele poder dar certo, e tem dado muito certo. Muitas pessoas têm ajudado de algumas maneiras, empresas têm enviado para nós alguns produtos, porque para eles se formarem, eles dependem de matéria-prima, né? Fazemos muito loiro, muito corte de cabelo, muita coloração, escova. Então, é essa união que tem feito o projeto dar certo. Um projeto, na verdade, é uma organização sem fins lucrativos. Somente nós temos hoje a intenção de profissionalizar pessoas para que a gente dá a vara para eles pescarem. Exatamente. Essa é a nossa intenção hoje. Hoje a intenção da Fran é dar a vara, ensinar como que coloca lá a isca no anzol, e quem vai pescar vai ser eles. Na sociedade aqui local, aparentemente, a Fran já é uma referência, mesmo a nível dos empresários locais. Sentiste de alguma forma, quando iniciaste esse projeto, alguma renitência, alguma resistência pelos locais? Sim, infelizmente a gente encontra barreiras de todos os lados, né? Mas sem as barreiras não é possível mostrar o quanto a gente consegue pular, né? Então a gente depende das barreiras para crescer mesmo. Então, mesmo com não apoio, né? Infelizmente não tivemos grande apoio da sociedade em si, vamos dizer, governamental, porque para tudo isso exigem coisas muito superiores e nós não temos ainda esse alcance. Então nós contamos com alguns amigos que são ramos empresários, que veem a necessidade também de outros profissionais. Hoje mesmo eu conto com alguns amigos que já têm salão de beleza da cidade, que procuram mão de obra especializada. Quando eles precisam de alguém, Fran, quando você vai começar uma turma? Porque eles já estão de olho no pessoal que vai se formar para ir trabalhar no salão de beleza. Então, automaticamente, eles já saem da formação indo para outro lugar para trabalhar. Esse é o objetivo de formar jovens para o futuro. Podemos dizer que assim, forma jovens para o futuro. Formas uma personalidade, formas uma maneira de pensar e formas um profissional. Tá? Qual é o incentivo de passares isso para a frente? Encaras isso como um desafio, uma disciplina ou um legado? Um legado. É um legado, porque o desafio, para mim, hoje, ele é saboroso nesse sentido. Porque você querer transformar o mundo, você tem que dar o seu primeiro passo. E eu acredito que todas as pessoas dependem de ter um bom trabalho para elas conseguirem adquirir o quê? Gosto pela vida. Elas precisam de ter hoje, a sociedade, infelizmente, depende do trabalho, depende do dinheiro, tudo que nós vamos fazer. Então, eles precisam ter uma remuneração justa para que eles alcancem o resto. Então eu vejo isso como um legado, porque eu quero passar isso para frente. Os que já vêm vindo junto comigo já vão comprando a mesma atitude e fazendo isso continuar. Tu sabes, tu tens a noção de que todos os profissionais, já devem ser bastantes, levam a cara da empresa. Fran Caetano. É uma imagem de marca? É uma imagem além de uma marca. Sabe? Ela não fica somente num rótulo, ela vai exatamente, eu comparo isso ao vinho, porque é isso. Às vezes você depende muito daquele vinho, você vê toda a descrição dele ali. Quando você vê que o vinho aparentemente é saboroso,
Quando você abre ele, quando você toma, daí o rótulo dele faz efeito para você. Porque só ler o rótulo só te dá um pouco de vontade, mas a delícia, o sabor vem quando você prova dele de verdade. E é isso que eu quero que as pessoas conheçam nesse projeto Fran Caetano. Eu estou mostrando o rótulo, mas eu quero que eles conheçam, que eles provem do vinho. A uva, exatamente. Porque esse é o sentido da situação hoje, né? Para mim, profissionalmente, eu estou num estado muito bom. Eu não tenho necessidade de maiores crescimentos. Eu não busco dinheiro. Não é meu objetivo. Mas sabes que, paralelamente ao reconhecimento pessoal, virá esse reconhecimento externo. Sim. E qual é o feedback que tu tens tido desse reconhecimento externo que muitas vezes te chega ao teu salão e tu não o reconheces? Já tem acontecido, correto? Tem. Às vezes a gente se surpreende, porque nem nós imaginamos o alcance das coisas que nós vamos fazendo e vai tomando proporções grandes, né? Às vezes eu estou em Curitiba e encontro cabeleireiros famosíssimos, como o meu amigo Cristiano Galego, que passa para mim, Fran, olha, quando esse pessoal estiver formado, eu quero convidar eles para vir conhecer o meu salão. Ou alguma pessoa de um nível elevado manda mensagens no Instagram parabenizando o nosso trabalho. Ou quando alguns empresários de Guaratuba também, pessoas incríveis que também compram a proposta, falam, Fran, quando a academia começar, nos procure, realmente queremos apoiar. Então você vê que sem querer isso toma uma abrangência também grande no sentido empresarial, né? E para isso nós precisamos de outras pessoas juntas para fazer o projeto andar. Fran Caetano, aspas, a fera, tá? Fran, para finalizar, até o momento, se a tua vida fosse um livro, qual era o título? O título do meu livro? Olha, gostei dessa pergunta. Eu acho que o título do meu livro seria A Beleza é Essencial, Sim. A beleza é essencial, sim. Sim. A essência. É a essência. Porque tudo hoje que eu construí, tudo que eu venho trazendo como base, é incentivando as mulheres a serem cada dia mais bonitas. Então a beleza hoje ela é essencial na minha vida, mostrar para as pessoas que nós podemos contribuir. Sigam as redes sociais da Fran Caetano, os contactos e as redes sociais e o projeto dela, as referências vão passar aqui no rodapé. Fran, obrigado por teres vindo a Uvas e Personalidades. É a uva e é a personalidade, não é o rótulo, como ela disse. E nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Ok, Hotel Vila Real, à espera da nossa próxima convidada. E estamos a fazer estes extras. Fazer o quê? Agradecer ao Vila Real pela disponibilidade desta parceria de nos cederem os espaços comuns aqui do Vila Real, com todo o seu potencial que merece ser visto lá fora, para aqueles que, de alguma forma, querem usufruir algo diferenciado, calmo e um trópico, digamos assim, nas costas do Paraná, no litoral do Paraná. Então é assim, é um trópico bem caseiro no sul do Brasil, mas muito a oferecer aqui no Hotel Vila Real de Caieiras. Então vamos esperar então o nosso próximo convidado e vamos a isto. Curtam, vejam e vejam lá como é o Hotel de Vila Real aqui em Caieiras. Já de seguida vejam o vídeo promocional.
saudade de viajar? Então arroche e descubra o Rio Grande do Norte, uma lindeza de lugar. Aqui você tem um mundo para passear. Natal, Pipa, Galinhos, gostoso, mas se quer um friozinho maravilhoso, não falta serra para você aproveitar. Aqui é tudo perto, pode vir de carro, avião, até a pé. Tem Santa Rita de Cássia para quem tem fé, mas menino, tem até montanha para descer de rapé. O Rio Grande do Norte tem um mundo para você aproveitar. Vamos viajar? Turismo preparado e seguro é logo ali. Visite riograndedonorte.com.br. Ok, bem-vindos a mais uma Uvas e Personalidades, mais um episódio com mais uma figura de destaque, Jorge Salume. Recebeu-nos aqui no espaço dele, Era Dourada, que lá está, um ambiente bem sereno, prático, de alegre convivência e de muito tratamento. Jorge, muito obrigado por nos teres recebido no espaço Era Dourada. Sejam bem-vindos. Então é assim, agora para quem não te conhece, que muita gente já te conhece, lá está, eu, o caso, não te conhecia, quem é Jorge Salume? Bom, eu sou terapeuta e eu trabalho com técnicas não convencionais de terapias, que são ditas não científicas, que a gente pode chamar hoje de abordagens quânticas, né? Então, eu trabalho com terapia floral, eu trabalho com cristais, eu trabalho com aromaterapia e principalmente com uma abordagem que eu chamo de terapia de integração psicoespiritual, que abrange várias abordagens multidimensionais e principalmente a terapia de vidas passadas. Além de ser terapeuta, eu também gosto muito de ensinar pessoas a serem terapeutas para ajudar outras pessoas. Então eu sou professor de terapeutas também. E eu tenho esse espaço aqui, né, no qual as pessoas vêm para consultas individuais, vêm para fazer cursos e também tem a loja de produtos, né, de aromaterapia, aromatizadores quânticos, incensos quânticos, cristais e vários outros produtos que eu chamo esotéricos e terapêuticos. Esse clique que te deu essa inclinação para essa opção de tratamento espiritual e físico, há um reflexo físico por esse tratamento espiritual. Onde é que surgiu essa inclinação, esse clique, como eu costumo dizer? Na verdade, nunca foi nada planejado.
né? Eu me formei em artes plásticas, a primeira formação que eu fiz. Eu comecei a dar aula em colégios e eu não gostava de dar aula. Eu estava muito infeliz dando aula naquele contexto, né? E um dia, mas ao mesmo tempo, enquanto eu estava na faculdade, eu já fazia cursos de massagem, fazia cursos de florais, dessas abordagens. Mas eu nunca via isso como uma profissão. Daí o que aconteceu? No final de ano, eu estava muito chateado, muito insatisfeito com a minha vida. E eu pensei assim, eu vou pedir demissão de um colégio e vou ficar com outros 2 colégios. Estava com 3 colégios distintos. Daí eu pedi demissão de um colégio, fui demitido do outro colégio no outro dia e fiquei só com um colégio. Daí, naquele momento, eu me vitimizei, né? Me coloquei, ai, coitado de mim, que agora a vida faz isso comigo. Porém, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Eu pude reorganizar a minha vida. Então eu parei, uma hora eu estava sentado na sala da minha casa e eu olhei a minha prateleira de livros, eu só tinha livros de terapias, de cristais, de florais, de massagem e todas essas técnicas. Naquele momento o óbvio se revelou para mim, porque aquilo eu fazia por prazer, mas eu nunca vi como uma profissão. Ali naquele momento saiu um véu dos meus olhos e falou, ó, é por aí que você tem que ir. Daí eu comecei um trabalho, né, primeiro de massagem, eu comecei do corpo, né, e aos poucos eu fui pegando abordagens que foram trabalhando mais o espiritual. Então foi um trabalho do corpo para o espírito. Eu tive 7 anos de uma sociedade com uma amiga minha e depois eu estou há 23 anos agora na Era Dourada, que é um espaço meu, né, Era Dourada Expansão da Consciência. Como é que tu achas, ou como é que é a tua opinião, isso é curiosidade minha, tá? Como é que foi esse desafio? Eu não quero dizer conflito porque não existe esse conflito. Como é que foi esse desafio de encaixar a estrutura europeia, tá, ocidental, com oriental na questão de terapias? Como é que foi esse desafio de alguma forma, dares a conhecer, no teu espaço, essa questão de o senso comum ocidental com a terapia oriental? Eu acho que nós aqui no Brasil, nós temos, digamos assim, um ambiente de pessoas que estão muito abertas para o espiritual, para o místico, para o esotérico. E essas abordagens quânticas, que hoje a gente chama de quânticos, ela une o espiritual e a ciência. A ciência quântica hoje está chegando muito próximo de Deus e da espiritualidade, né? Então, como aqui no Brasil nós temos pessoas que são muito abertas, foi muito mais fácil, eu acredito, para mim. Tem resistência? Tem. Mas o que eu sempre digo para os meus alunos, seja da maneira que você acredite naquilo que você acredita e passe isso para as pessoas sem querer convencer, sem querer agredir. Aquelas pessoas que naturalmente vão estar em sintonia com você, vão chegar. Vão ter pessoas que vão criticar, vão julgar, vão fazer você se sentir errado, mas é porque para elas não têm essa experiência dentro do coração delas, então para elas é muito difícil absorver isso como uma realidade. Então essas pessoas não vão ser aquelas pessoas que você vai poder beneficiar. Elas vão precisar de outros recursos, outras abordagens. Então, nesse sentido, eu acho que foi essa. A minha energia era essa e eu atraí pessoas. Mas teve desafios? Teve crítica? Teve julgamento, porque agora a gente tem muita abertura. Mas isso há 30 anos atrás, eu fui uma pessoa bem visionária, né? Talvez algumas pessoas, não me julgaram muito né, errado, mas quando você está no teu caminho, isso não faz muita diferença, você não perde muito tempo com isso, você sente que aquilo é uma verdade para você e você vai. Nos bastidores nós estivemos a conversar há uns tempos atrás de que há uma forma, tu sentias que o Brasil já tem uma característica própria, energética, para que esse campo seja bem recebido, bem aceito, bem desenvolvido, tome uma atitude expansiva. Durante este período atípico que nós atravessámos, como é que tu sentiste essa recepção? Ou seja, houve mais gente a querer receber, houve mais gente a querer praticar ou a divulgar? Eu acho que é assim, estamos passando por essa quarentena, está mais leve agora, está mais fácil, mas nós tivemos um ano muito pesado, né, e de muitas crises.
As crises, elas fazem o quê? Elas potencializam o nosso pior. E quando a gente olha para o nosso pior, a gente tem dois caminhos. Ou você olha para aquele pior e coloca a intenção, o que eu posso fazer para transformar isso? Ou eu olho para aquele pior e me coloco como vítima. Né? Então, a quarentena trouxe uma grande possibilidade para muitas pessoas que já estão abertas para um crescimento espiritual, para a própria espiritualidade, a olhar para aqueles desafios e buscar ajuda, buscar outras maneiras de você lidar com isso e até buscar dentro de si mesmo, dentro da própria espiritualidade. Eu não fazia lives, eu comecei a fazer lives a partir do momento que eu dou os meus cursos, dava as minhas meditações presenciais. A partir do momento que veio a quarentena, eu comecei a fazer lives no Instagram, comecei a fazer lives no canal do YouTube. E o que eu percebi, atualmente eu estou fazendo uma vez só, mas eu fazia 2 vezes por semana. Eu atraí pessoas que começaram a partir das minhas lives se abrir e a partir das meditações fazerem transformações interiores. E depois elas me mandavam. Algumas deixavam assim, eu achava que era tudo uma bobajada o que você fazia. Mas quando eu comecei a fazer, eu comecei a ter transformações. Então, aquelas pessoas que tinham um mínimo de abertura, elas pegaram essa crise, olharam para dentro de si, transformaram, se conectaram com a sua espiritualidade e trouxe essa energia da espiritualidade para poder superar as dificuldades. Então, quem está aberto sempre tem soluções. Tu, assim, podemos dizer que de alguma forma podemos dizer que resolves, esclareces ou explanas alguma questão, perdão, que todos os teus pacientes, podemos chamar assim, tenham, tu ficas com uma carga, correto? Ou seja, tu tens essa responsabilidade, esse sentido de, chamemos-lhe limpeza. Como é que tu te limpas? Como é que tu te fortaleces? Como é que tu retomas essa energia que é tua própria? Mas como é que é o teu segredo? Onde é que tu vais buscar essa, chamemos-lhe, inspiração? É assim, todos nós, em maior ou menor grau, temos uma sensibilidade, nós temos um campo quântico, uma energia aqui que está junto com a gente. Conforme a nossa personalidade, o nosso aprendizado, nós acabamos de absorver energias de outras pessoas, de ambientes, né, que podem ser energias boas, positivas e assim como negativas. E a gente vai aprendendo, né, a fazer o quê? A se fortalecer. Então, o que eu sempre digo assim, o negativo só entra quando a gente está num momento negativo. Então, quando a gente está no medo, na tristeza, na raiva, na culpa, na mágoa, na ansiedade, na preocupação, no estresse, a gente está com o campo aberto, digamos assim, para energias negativas se aproximarem da gente. Quando a gente está numa frequência mais elevada, a gente fecha o nosso campo. Então, o que eu fui aprendendo? A gente diz, eu fui aprendendo na porrada, digamos assim, no sofrimento, no desconforto, isso. Né? Então, para manter, é impossível eu ou qualquer outro ser humano ficar 24 horas só num estado mais elevado. Mas as pessoas que querem trabalhar como terapeutas ou querem apenas desenvolver a sua espiritualidade, elas começam a desenvolver autoconsciência. Porque normalmente a gente está focado no outro, no externo. É olhar para dentro, o que eu estou sentindo aqui, por que está pesado aqui? Perceber o que está pesado, o que está desconfortável, a gente tem vários exercícios e recursos para transformar essa energia negativa. Então, é o que na Bíblia diz, orai e vigiai. O vigiai seria você olhar para dentro e perceber aonde que eu estou com a minha frequência baixa, essa preocupação, essa ansiedade, essa irritação. Percebeu? Que está assim, existe hoje ferramentas quânticas. E no meu caso, como eu trabalho com muitas pessoas, eu tenho uma rotina de meditação. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é uma rotina de meditação, que é um trabalho de alquimia sagrada violeta com o mestre Saint-Germain, que eu até ensino isso em workshops, para fazer uma limpeza dos corpos, fazer uma conexão para mim já começar o dia numa vibe, numa frequência mais alta. Então existe algo e isso eu ensino muito nos cursos, porque assim, muito da maneira que a gente se abre para pegar o negativo são aspectos da personalidade
que a gente tem que, digamos, lapidar. Então, eu ensino os meus alunos a perceberem aonde que está o ponto fraco deles, para eles já usarem recursos e não ficar muito... Porque a gente diz assim, a gente não está mais na época de sofrer. A gente sofre porque a gente quer, porque hoje tem muitos recursos, né? Acabou o karma, a gente só tem que se livrar do karma, mas não tem que ficar carregando o karma, né? Então hoje tem muitos recursos para a gente ir transformando o nosso karma, o sofrimento, a ansiedade, a dor, a limitação. Ou seja, há um renascer, podemos chamar assim. Isso. Diz-me uma coisa, assim, para esta nova geração que está a querer conhecer a tua área, chamemos-lhe profissional, o que é que tu recomendas? Tem uma receita própria? Tem uma predisposição própria? Ou há algo, de alguma forma, tu possas dizer, vejam a luz no caso da Era Dourada? O que é que tu aconselhas? Tem algum requisito específico? Eu acho que é assim, hoje a geração mais nova, ela já vem aberta para as suas necessidades da missão de alma com maior facilidade. Então, hoje em dia, a gente tem na internet muitas pessoas legais que estão fazendo um trabalho assim, e são abordagens completamente diferentes, né? Porque não existe um único caminho, existem vários caminhos que vão dar porque a gente está vivendo um momento da gente o quê? Se conectar com o nosso ser divino, o nosso eu superior, a parte que está diretamente ligada com o Criador e trazer essa energia para o planeta. Essa vai ser a ascensão do planeta, né? Então tem muitas abordagens diferentes. Particularmente no meu caminho, né, o que eu ofereço para as pessoas, eu tenho o site que é eradourada.com.br, que tem todo o meu trabalho, tem os vídeos do canal do YouTube, que tem vários tipos de meditações, eu falo sobre terapias, falo sobre florais, sobre cristais. Tem as lives, que são as meditações ao vivo, que eu faço meditações, eu faço até vivências de regressão a vidas passadas, que eu fiz na semana retrasada, online, ao vivo, para que as pessoas tenham referências de vidas passadas positivas. Então, no meu canal do YouTube, no meu Instagram e na minha página, no website, tem bastante informação e até não só informação teórica, mas vivências que as pessoas podem, digamos, se abrir e se ajudarem no dia a dia. E tem também, para quem quer trabalhar profissionalmente, os cursos de formação, que é o curso de formação em terapia floral, esse de terapia de vidas passadas, de cristais, de aromaterapia. E tem workshops que não é para quem quer ser terapeuta, mas para quem quer se desenvolver espiritualmente, que é esse de alquimia sagrada violeta. Tem um workshop que é de limpeza e proteção espiritual. Tem workshop para encontrar o seu animal de poder, conexão com o xamã interior, que é uma abordagem mais do xamanismo. Então, tem bastante coisa minha e tem muitas outras profissionais que estão fazendo um trabalho bem bonito pela internet. Então hoje é impossível alguém, é só se ela não quer, mas se a pessoa tem uma abertura, a internet tem muita coisa boa para oferecer. E no caso, é a Era Dourada. Jorge, agora para finalizar, faço sempre aquela pergunta intimista, já está a ser padrão. Uma pessoa, um comum mortal, chamemos-lhe assim, que te conhece pela primeira vez, o que é que ela vê nos teus olhos? Eu não sei exatamente o que ela vê nos meus olhos, mas o que normalmente as pessoas relatam é que elas sentiram paz quando eu estou junto com elas. Não, é bom ouvir você, isso me traz paz. Eu acho que faz parte da minha energia. Embora eu, como um comum mortal, eu vejo aquilo que eu falei, eu olho para dentro e vejo quando eu estou irritado, quando eu estou tenso, né? Mas isso é o meu trabalho interior. Mas para as pessoas, a minha energia passa uma coisa de bem-estar, de paz, de serenidade. É isso que eu tenho como retorno, né? Jorge Saluma, aqui da Era Dourada. Todos os teus contactos vão passar aqui no rodapé, tá? Temos uns extras aqui dos aviõezinhos, mas isso, a edição faz milagres. É assim, os contactos do Jorge Saluma vão passar todos aqui em baixo. Acompanhem, vejam, é assim, eu tenho experiência própria também com o contacto do Jorge Saluma, só a questão energética, portanto isso é situações de bastidores. Venham conhecer a Era Dourada, é este o ambiente que nós estamos a acompanhar. E Jorge, uma vez mais, muito obrigado por teres recebido aqui. Tá? Alguma recomendação, alguma frase de algum livro que tu tenhas visto que queres deixar no ar? A princípio, eu vou repetir o que eu já falei.
nesse momento que nós estamos, que essa é a minha bandeira, que é a forma de ajudar as pessoas. Nós temos muito sofrimento, desconforto e limitação. O nosso grande desafio é aprender a se desapegar daquilo que traz dor, sofrimento e limitação, elevar nossa frequência e se conectar com uma fonte que está diretamente ligada com o Criador. Isso não é religião, isso é uma atitude espiritual. Então, é isso que nesse momento eu gostaria de passar, que é a minha bandeira. Jorge, muito obrigado por teres participado do nosso programa Uvas e Personalidades, e nós voltamos já já. Hoje escolhi a Puglia, Itália, tá? Com um exemplar bem sutil, digamos assim, sutil, mas com uma personalidade própria, em que o seu assemblage faz um vinho de referência da Itália. Trouxe então um Corte la Vigna, tá? Corte la Vigna Negro Amaro. A Negro Amaro em si é uma uva que faz, juntamente com a Sangiovese, um vinho próprio e típico da Itália e muito conhecido mundialmente. Ou seja, que dispensa qualquer tipo de publicidade,
quando nós dizemos ou falamos do Chianti. Chianti é um vinho muito proposto e conhecido na Itália exatamente pelas suas características de harmonização clássica. Geralmente falam de massas, pizza, tagliatelle, spaghetti, mas puxam sempre a harmonização clássica, puxando sempre o Chianti. O Chianti nada mais é do que um vinho, um dos vinhos mais famosos, com a assemblagem de 2 caixas do Sangiovese, que já falámos nos episódios anteriores, e este Negro Amaro. Este Negro Amaro é assim, tem características de que é uma uva macia, tá? Tem uns taninos macios, fruta madura, para além de que é cultivada na Itália toda, ou seja, em toda a região geográfica de Itália, mas fica mais oponente, digamos assim, com uma característica mais própria, esta Negro Amaro, no calcanhar do continente italiano. É uma uva que se propõe a um estágio de 6 meses, tanto em silos de inox, como em 6 meses posteriormente, barricas de carvalho, ou seja, vai-lhe dar uma maciez, como vocês dizem, e uma personalidade própria para um vinho que é muito, muito agradável. É uma uva, como eu disse, a Negro Amaro, que dispensa publicidade, tá? É assim, é uma uva que vocês dizem, lá está, vamos descomplicar e desmistificar essa questão do elitismo do que é uva ou determinado vinho. No caso do Corte Lavínia, uma vez mais, não quer dizer que vocês optem por este rótulo, tá? Mas muitas vezes basta ver a questão de Negro Amaro. Vocês vão ver que essa é uma uva que, se vocês se propuserem a escolhê-la para um vinho de bolso, como eu costumo dizer, e para um ambiente descontraído, vocês vão ver que vão promover harmonizações e sensações no palato com essas harmonizações clássicas dessas massas ou uma pizza muito interessantes. Estamos a falar, como eu já disse, é assim, é uma uva que se propõe a um estágio em barrica de carvalho, e vocês perguntam porquê a questão do estágio de barrica de carvalho. O carvalho em si, na barrica, a madeira, vai transportar tanino próprio da madeira para o vinho e vai tirar parte da acidez de que a uva possa ter residual na sua estrutura. Ou seja, vai tornar o vinho mais macio e com um corpo, digamos assim, distinto, próprio para cada uva. Daí o facto de falarmos em barrica de carvalho exatamente para domesticar os taninos desse vinho. Foi mais um episódio então, com esta opção de Negro Amaro, de Corte Lavínia. Não percam o próximo episódio. Ok, mais um Uvas e Personalidades, agora em Penha, aqui com o Claudinei da Silva. Estivemos por acaso aqui na pousada Vila Itália e parámos com um estratega autêntico, com costela portuguesa e de alguma forma com uma gestão muito conhecida que, lá está, nós com a costela portuguesa sabemos gerir espaços e sentido de oportunidade. Claudinei, muito obrigado por cederes esta entrevista. Conta então àqueles que nos estão a ver, quem é Claudinei da Silva? Claudinei da Silva, mais popularmente conhecido como Cacá, né? Um amante da vida, um amante da natureza, de bons amigos, né? Basicamente, minha história começa no interior de São Paulo, de onde eu vim, a minha origem, minha família. Trabalhamos na roça desde a infância, né? Filho de uma senhora lavradora, que criou seus filhos, 5 filhos, com muita dificuldade. E tive a oportunidade de atualmente, né, estar aqui em Penha, esse recanto belíssimo da natureza e que proporciona para a gente qualidade de vida. Tu és um pouco de um visionário, ou seja, pela estratégia que nós assistimos aqui, tu tens uma visão um pouco mais ampla no que respeita à gestão de negócios, ou seja, tu crias uma questão de oportunidade. Tens uma visão mais ampla da comunidade, mas diz-me uma coisa, como é que veio aquele clique para ambicionares vires para o mundo da hotelaria? Excelente pergunta, sabe, João? Primeiro, agradecer você por essa oportunidade de poder contribuir com os demais seguidores do João que me seguem. Então, tudo começa quando tive a oportunidade, ainda jovem,
servi o Exército, no Mato Grosso do Sul, Exército Brasileiro. Fui sargento do Exército Brasileiro por 7 anos, no Mato Grosso do Sul. Sou de infantaria, né? E tive a oportunidade de andar um pouco no Mato Grosso do Sul e ter contato com o Pantanal. Então, o Pantanal também é um turismo maravilhoso e isso deu um clique e foi despertando o interesse para o turismo. Mas não aconteceu neste momento. Então, tive a oportunidade, depois de dar baixa do Exército, ir para a Suíça também e ter uma visão do turismo de fora para dentro. Então, quando retorno 2 anos depois ao Brasil, tive a oportunidade de estar com um amigo na Ilha do Mel, no litoral paranaense, e lá esse clique realmente veio a acontecer. Visto o sentido da oportunidade. De oportunidade. Então, quando entro neste universo da hotelaria, né, venho parar em Penha, graças ao bom Deus e também às oportunidades, porque Penha é uma cidade de oportunidades, né, uma cidade pitoresca, onde as pessoas te tratam muito próximo e onde tudo está acontecendo. Então, dentro desse nicho de mercado, eu consegui me encontrar. Haja vista também, João, que eu sou formado em Direito, né? Sou bacharel, mas quis o destino que eu me enveredasse por este caminho. Porque sou comunicativo, deu para ver, gosto bastante de falar, né? E aqui a minha vida se fez e estou muito feliz aqui, João. Então é assim, tu tens um pouco da parte esotérica, que tu tiveste a comentar assim, tudo o que tu tocas cresce, as plantas, as flores, tu de alguma forma tens uma simbiose com aquilo que tu queres criar, cresce. Mesmo neste período atípico que nós todos atravessamos, já está a finalizar, graças a Deus, como é que achaste aquela chama, aquela matriz para te manteres acima da linha d'água? João, eu sempre procurei, diante da dificuldade, sempre olhar para o copo e enxergar a parte cheia, não a parte vazia. Portanto, diante de dificuldades, não podemos cruzar os braços, jamais. A gente arregaça as mangas e vai ao trabalho. Esta simbiose, João, ela vem de lá da infância, onde eu tive contato com a natureza, a roça. Então, para mim, é gratificante poder colocar uma semente na terra, sentir e ver essa semente germinar, né? Ver essa semente crescer, se tornar planta, flores, frutos, que é o que eu acabo fazendo aqui, que nós temos a retaguarda. Então, tenho esse zelo em fazer com as próprias mãos. Então, também em nossa pousada, trabalho com a minha família, um ambiente família, onde as pessoas se sentem bem. Então, as flores, as plantas, a natureza em nossa pousada é o nosso cartão de visita. Mas é assim, tem muito a tua energia aqui, deu para sentir. Pormenores, a decoração, mas está a tua assinatura, correto? Onde tu assinas, tu passas a tua energia. Qual é o reflexo e o feedback de todos os que já estiveram hospedados aqui que têm para contigo? Olha, na verdade é uma coisa assim tão automática para mim, porque eu entendo que as pessoas quando chegam até aqui, elas planejaram o seu bem-estar, o seu lazer com a família ao longo do ano. Portanto, essas pessoas esperam chegar aqui e encontrar energia positiva, pessoas proativas, palavras proativas, e tudo isso eu carrego no meu dia a dia. Sempre que acordo pela manhã, João, eu tenho a oportunidade de conversar com Deus, agradecer por estar vivo, com saúde, porque digo que na vida, se você acorda, abre a porta da tua casa ou o portão e procurar 3 coisas boas, você encontra, se procurar 3 ruins, você encontra. Eu procuro encontrar sempre as 3 coisas melhores, né, que eu consigo enxergar para a minha vida, as 3 coisas boas. Tem alguma frase que tu tenhas lido num livro ou alguma mensagem que tu tenhas apanhado que te tem mantido essa chama ativa? Eu carrego assim, na minha natureza, João, uma única palavra, que eu acho que é a palavra que move as pessoas e move o mundo. Esperança. Por quê? Porque o que adianta e o que é da vida do ser humano sem a esperança? No meu entender, a esperança, por mais que hoje o seu dia não esteja de acordo com aquilo que você sonhou ou planejou, mas a esperança é que faz com que você continue lutando para que o amanhã seja melhor do que hoje. Então talvez eu defina, não uma frase, mas a palavra esperança. Ela é muito latente na minha vida. Força, foco e fé? Sempre, sempre. Somos guiados por uma energia que está acima de nós, uma energia superior, e que você não precisa ler para entender. Eu tenho a oportunidade e gostaria muito que os seus seguidores também viessem sentir essa energia aqui. Temos aqui a poucos passos o nosso mar. Você chega durante um fim de tarde ou uma manhã, pode estar sozinho,
né? Mas não desacompanhado, que você estará sempre em contato com Deus. E ali aquela força da terra, da água, você vai sentir a presença de Deus. Então essa fé, né, eu tenho ela nesse sentido. O foco para mim é aquilo que eu coloco como meta, meu trabalho, minha família, né? E a força sempre, que é a que vem de Deus, é a saúde. E assim eu defino. És apologista da ideia de que a natureza conspira? Nunca. No meu ponto de vista, a natureza só responde aquilo que ela é estimulada. Tanto que eu estimulo a natureza a dar para mim, para minha família e para todos que estão ao meu redor aquilo que eu consigo tirar de melhor dela. Portanto, a seiva já está ali. Basta você regar e isso está pronto. Agora, se eu agrido a natureza, obviamente a natureza responderá da mesma agressão que eu, né, atingi. Claudinei, agora para finalizar, eu faço sempre uma pergunta mais intimista. Vamos lá. A pessoa quando te conhece pela primeira vez, o que é que elas leem nos teus olhos? Honestidade, uma pessoa pura, sincera. Acredito que nós, seres humanos, precisamos carregar sempre no coração a pureza de uma criança. Porque não importa onde você esteja, a honestidade, né, a sinceridade, ela estará sempre com você. Né? Um amigo meu sempre dizia, a terra é redonda, né? Aqui acredito que não, mas enfim. Você não pode ficar escondido. Portanto, tudo que você planta, ele volta para você. Honestidade, eu acho que é uma coisa muito importante. Por quê? Porque no meu ramo de trabalho, eu vendo aquilo que eu posso entregar. Né? Então, é a questão da harmonia, é a questão do meu espaço, é a leveza. As pessoas fazem comentário nas redes sociais e quando chegam aqui, é exatamente aquilo que eles encontram. A simplicidade, a harmonia, o ambiente família. Resumidamente seria isso, João. As tuas redes sociais vão passar aqui em baixo, tá? Venham conhecer a pousada Vila de Itália, tá? Está cá o Kaká para vos receber. É assim, com um paraíso escondido, mas é assim, venham cá, Kaká. Posso chamar assim, obrigado por nos ter recebido, tá? Pelas mensagens que passaste, lá está. Obrigado por nos ter recebido. Ok, agora gosto mais uma história de uvas e personalidades. Então é assim, hoje é Dia Mundial do Chocolate. E nada mais seria interessante de alguma forma, como é que nós podemos harmonizar o chocolate? Muito simples, nós em Portugal puxamos o vinho do Porto, mas nem só de vinho do Porto vive o homem. Então vamos falar de Francisco de Lebois, 1650, meados do século XVII. Francisco de Lebois, um holandês, meados do século XVII, de alguma forma criou, ou tentou criar, algo que amenizasse as dores renais. Juntou um pouco de zimbro a um destilado de cereais e surgiu o gin. Então essa é esta história do gin que dá uma forma, no meados do século XVII, Francisco de Lebois, mais conhecido por Silvius, de alguma forma criou e inventou o gin como um remédio e um diurético para os problemas renais. Coisas simples e feliz dia do chocolate. Estas e outras histórias no meu YouTube, Uvas e Personalidades, onde de alguma forma tudo o que é atual se torna contemporâneo. Então, até o próximo episódio. Ok, João Carlos Farrapa do Uvas e Personalidades. Estamos aqui em Guaratuba, no espaço da fábrica de Loures, da Fran Caetano, e agora a Fran Caetano vai se apresentar com novos episódios, dicas da Fran, no meu programa. Nesse sentido, eu vou convidar a todos os clientes e amigos que conhecem a Fran aqui para verem o nosso trabalho e também estes pequenos episódios onde eu disse ao início, será que o masculino também entra no feminino? Vamos ver no espaço da Fran, fábrica de Loures. Eu não vou ficar louro, não é? Lógico, falta a matéria-prima, mas de alguma forma a Fran diz que faz milagres, correto? Isso mesmo, em breve vocês vão ver essa novidade incrível, por isso eu convido a você a ir nesse link que está aí embaixo, conhecer Uvas e Personalidades, conhecer um pouquinho mais sobre meu querido João Carlos Farrapa, que fala muito sobre vinhos e pessoas. Então vamos lá, pessoal, acompanhar os nossos programas. Todos nós temos a nossa essência, ela descobre à maneira dela. Portanto, nesse sentido, venham-nos conhecer, o contacto é ela, Uvas e Personalidades e Dicas da Fran. Até à próxima!